Oi pessoal, esse é o primeiro vídeo de 2024. Eu espero que todos vocês tenham tido uma ótima virada de ano. Eu tô aqui num cenário um pouco diferente e um pouquinho mais caótico que o normal, já que eu vou falar sobre uma franquia que também tem essas características, a franquia Guinea Pig. Uma das franquias mais polêmicas japonesas e tem várias coisas que a gente pode explorar e comentar a respeito. A franquia tem no total 6 filmes e uma parte que criaram ali fingindo, se não me engano, que era parte da franquia, mas na verdade não era. Eu não cheguei a assistir ele justamente por isso. E dizem que é bem ruinzinho, mas talvez um dia eu assista por pura curiosidade mesmo. Mas enfim, por que essa franquia ela vai do grotesco ao cômico? Porque os primeiros filmes, eles realmente têm aqueles elementos mais grotescos, inclusive gerando várias polêmicas na época que eles saíram. E depois que teve tanta polêmica em torno desses filmes, eles simplesmente decidiram fazer com que eles fossem, ao mesmo tempo que grotescos, também cômicos, para poder provar que realmente eram só filmes e que não eram coisas reais, porque sim, tem pessoas que acreditavam que esses filmes eram coisas reais, e não que eram filmes mesmo, encenações. O que, sinceramente, pra mim, que assisti todos, eu acho até cômico, porque é bem nítido que é só filme mesmo. Mas tem gente que até hoje acha que tem muita coisa ali que foi real, que é bem absurdo. Inclusive, eu acho que teve até uns... Não sei se chegou a ter processos ou tentativas de processo para esses filmes. É uma loucura a história em torno deles, sinceramente. Mas agora eu quero falar também sobre os filmes, já que são 6 filmes e eu assisti todos e quero comentar sobre todos eles com vocês. Esse daqui é o primeiro filme da franquia. Ele causou bastante polêmica, principalmente por causa da cena da agulha. Tem uma cena nesse filme em que uma agulha atravessa o olho da garota no filme. E, sinceramente, é uma cena até que bem falsa, mas ela causou bastante polêmica. Tem gente que tem muita aflição com esse tipo de coisa, então pra você talvez seja bem assustador. Mas o filme em si, o que eu tenho pra dizer sobre ele? Em geral, ele é um filme onde não acontece, digamos assim, eu acho que nenhum diálogo que eu me lembre. E é basicamente sobre um bando de adolescentes atormentando lá uma garota que eles sequestraram. Esse filme gerou bastante polêmica no Japão, porque algumas pessoas acham que ele pode ter influenciado o comportamento de vários jovens a quererem cometer crimes. O que eu acho uma coisa um pouco absurda, né? Já que se você vê um filme desse e pensa que é uma boa ideia reproduzir isso, você já tem algum problema ali, sabe? Não é culpa do filme. Você iria fazer isso assistindo qualquer coisa poderia ser um gatilho. Então, eu acho que assim, as coisas que a gente consome, elas até têm um impacto na nossa vida. Mas a esse ponto, pra realmente dizer que, nossa, eu fiz isso por causa desse filme, é um pouco absurdo, sabe? Você já tinha alguma intenção, algum problema antes. Não foi um filme que simplesmente tirou isso de você. E esse filme, ele é de 1985. Eu acho que é um dos primeiros filmes nesse estilo. Ele influenciou bastante não só o cinema japonês, mas o cinema estrangeiro também, que viu aquilo e pensou: ah, então talvez não seja tão problemático fazer um filme nesse estilo. Daí a gente tem vários filmes depois que vão surgindo, que tem essa pegada que lembra um pouco esse estilo meio snuff, sabe? Um filme falso, digamos assim, de snuff. A gente tem, por exemplo, acho que é August Underground, a gente tem toda a franquia mesmo, Guinea Pig, a gente tem vários filmes de vários lugares do mundo que vão ter esse tipo de influência. Então, é interessante saber que um filme que, pra mim, reassistindo ele hoje em dia, eu acho ele bem besta, teve tanta influência e tanta gente foi impactada por esse filme. O segundo filme da franquia, eu tô fazendo questão de cobrir ele com a minha mão, o pôster no caso, porque eu acho que seria um pouco sensível pro YouTube. E esse foi o filme que eu acho que teve bastante polêmica, se não foi até mais do que o primeiro nesse sentido. Por quê? Porque teve um ator que viu esse filme e acreditou que ele era um snuff de verdade e ficou apavorado, querendo denunciar isso. Gente, assistindo esse filme fica bem óbvio que é totalmente falso, tá?
É um filme bem artístico, inclusive, mas tem gente que vê isso e fica, meu Deus, isso é real. Eu vou ser sincera com vocês, esse é meu favorito da franquia, porque ele me lembra bastante algumas obras do Suehiro Maru, acho que é assim que se pronuncia. Ele tem um pouco do grotesco, mas existe um lado um pouco ero, vamos dizer assim, tá? Um lado um pouco ero, porque mesmo ele sendo grotesco, tem alguns elementos assim no filme. Então, se você, assim como eu, gostar de muitas das obras do Suehiro Maru, provavelmente você vai gostar desse filme aqui, que eu tô censurando a capa, por causa disso, já que ele tem várias dessas características e não é tão fácil encontrar isso num filme de uma forma tão bem feita, eu diria. Eu acabei de notar que esse filme aqui também é de 1985. Eu não sei se ele foi produzido realmente bem próximo do outro, eu nunca parei pra pesquisar sobre isso e eu nem tinha notado antes quando eu assisti esses filmes. Um detalhe que eu acho muito importante é que todos esses filmes estão disponíveis no YouTube, tá? Eu acho que todos da franquia estão disponíveis no YouTube. E eles têm em média de 40 a 1 hora, são bem curtinhos, tá? Então eles realmente são bem direto ao ponto, digamos assim. Lembram que eu comentei com vocês que o segundo filme e o primeiro deram muita polêmica, gerando quase processos mesmo? Então, no terceiro filme, eles tentaram se redimir nesse sentido, e aí a gente tem essa pérola aqui, que é esse filme. Gente, se o segundo filme é um filme mais sério e até meio ero, esse aqui, ele já é bem diferente. Por quê? Esse filme aqui é um filme que é cômico, idiota e não tem medo de ser cômico e idiota. Ele é basicamente sobre um cara que descobre que ele pode, sei lá, arrancar a própria mão e isso não vai afetar ele. Então, ele percebe que ele pode usar isso para poder aterrorizar a vida das pessoas que ele não gosta, já que ele não se dá bem com vários dos seus colegas de trabalho. Então, é o seguinte, o filme é basicamente ele arrancando assim, ó, as próprias tripas e jogando nos outros. É um filme bem caótico e sinceramente é bem engraçado. Eu acho legal que no final do filme eles fizeram questão de colocar várias cenas ali da gravação mesmo do filme, dos atores interagindo, e parece que foi bem divertido participar da produção desse filme. É uma coisa que eu acho que também tem nos outros filmes depois desse, essas cenas mostrando um pouco da produção. Eu acho muito legal porque é um filme grotesco, mas ao mesmo tempo parece que foi muito divertido trabalhar nele. É a impressão que eu tenho, principalmente por causa dos efeitos práticos, né? Que é um ponto muito importante de todos esses filmes. Eles têm bastante efeito prático e são bem legais de ver, tá? O filme anterior, o segundo da franquia, também tem bastante. É um filme que eu acho mórbido, mas ele é bonito visualmente, é um detalhe que eu gostei. Acho que nem todo mundo vai entender isso, mas é algo que eu gostei. Eu gosto do filme. Eu acho que ele é um filme artístico. Já esse daqui não, esse daqui é mais cômico e também funciona muito, eu gostei bastante dele. O quarto filme da franquia, que também é de 86, continua seguindo essa mesma linha do cômico e é um dos melhores, na minha opinião. Ele tem cenas realmente hilárias e é um filme muito criativo visualmente. Nesse filme, a gente tem como protagonista uma médica drag queen que tá tentando resolver os problemas ali dos pacientes, e ela vai gerando uma série de situações caóticas e piorando tudo. Então é um filme bem cômico, grotesco visualmente, mas ele funciona muito bem. Eu gostei muito dele, achei ele um filme bem divertido e assim, é um dos melhores da franquia. Mesmo sendo um filme cômico, eu acho que ele também consegue se aproveitar bastante desses elementos mais nojentos e bizarros e funciona muito bem, eu gosto bastante dele. Em 88 saem mais 2 filmes da franquia. Um que eu particularmente acho o pior da franquia, que é esse daqui, tá? É o quinto filme. E o outro que é bem aclamado, eu já vou falar mais sobre ele mais pra frente. Então, esse quinto filme aqui, eu não diria que ele é um filme ruim em geral, mas pra franquia eu acho ele bem fraco. Ele tem várias coisas muito legais visualmente, um elenco também diverso e legal, só que assim, cara, comparado com os outros filmes, eu acho que faltou um pouco do grotesco e também faltou um pouco mais do cômico. Então é por isso que eu achei que ele é o piorzinho da franquia. Não que ele não seja um filme totalmente ruim, ele tem vários elementos interessantes, mas ele não é tão bom quanto os outros, que são maravilhosos.
Principalmente o segundo, terceiro e quarto, que são os meus favoritos, junto com o próximo dessa lista. Então, se você quiser assistir todos, como eu fiz no YouTube, eu acho que você não deve pular nenhum dos filmes, não assista. Mas talvez você vai ter uma opinião parecida com a minha sobre esse filme aqui. Eu nem lembro muito do filme, sinceramente, de tanto que ele foi, assim, diferenciado perto dos outros nesse sentido. Mas, se você tiver curiosidade, assista, né? Ele é um filme curtinho também, então é isso. Talvez você goste mais do que eu gostei. Esse filme aqui, ele não é considerado nenhum, nem dois, nem um 6. Então, ele é como se fosse um filme à parte, eu não sei muito bem descrever qual é o conceito dele, mas é um dos melhores. Eu acho que ele fica em segundo lugar depois do segundo filme, que é o meu preferido, pra mim, óbvio. Esse aqui costuma ser o preferido da maior parte das pessoas. Ele também tem esse lado bem ero, vamos dizer assim, e também tem algumas coisas que lembram bastante o Suehiro Maru. Só que ele também é bem grotesco, mais do que era, eu acredito. É um filme muito assim, cara, interessante, eu diria. É algo que eu nunca vi próximo na minha vida. Ele é bem nojento em algumas partes, tá? Então, você tem que preparar seu estômago antes de assistir. É bem nojento mesmo, não tô exagerando. Só que, ao mesmo tempo, ele também é um filme muito artístico e interessante, eu não sei explicar. Talvez o meu gosto pra cinema seja estranho. Mas é um filme que eu acho que vale muito a pena de assistir. Se você gosta de cinema japonês, gosta das obras de Suehiro Maru, você vai gostar desse filme, muito provavelmente. Eu gostei e acho que ele com certeza fica em segundo lugar pra mim, dessa franquia. Eu diria que fica em primeiro lugar o segundo filme, em segundo esse, em terceiro eu acho que o quarto, em quarto o terceiro, quinto eu colocaria talvez o primeiro, e o outro filme eu acho que eu nem tenho uma posição pra ele nessa lista, porque é o que eu menos gosto. Eu acho que nenhum de vocês esperava que eu fosse falar sobre Guinea Pig no começo do ano, mas é que eu tinha assistido todos os filmes e como eu não tinha nenhum outro roteiro, nada preparado, e eu tava com a memória bem fresca sobre essa franquia, eu decidi falar sobre ela, que é uma franquia que eu acho bem interessante e que muita gente às vezes não assistiu os outros filmes, só viu o primeiro por causa de todo esse misticismo que existe em tudo dele, vamos ser sinceros. Tem muito misticismo em cima dessa franquia. E a franquia em si, ela é muito mais cômica do que realmente, assim, assustadora, eu diria. Pelo menos pra mim. E é isso, pessoal. Um vídeo bem besta, bem idiota pra começar o ano. E eu espero que vocês tenham gostado e que tenham tido um ótimo começo de ano. Eu tenho planos de fazer vídeos melhores futuramente. Eu tô trabalhando neles. Recentemente tive que me adaptar a um novo computador, então foi bem complicado, tive que trazer outro monitor pra cá, tá toda uma bagunça. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Não aparece na câmera, mas tem 1 zilhão de fios aqui atrás, ó. E estão tudo pendurado. Parece que eu tô num laboratório bizarro, foi até por isso que eu pensei em gravar aqui na frente. Tem um outro pendurado aqui. Enfim, tá uma vibe um pouco caótica aqui, ainda tô me organizando, então tenho que ter um pouquinho mais de tempo pra poder preparar vídeos um pouco mais complexos. Deu pra perceber o motivo agora, eu acho. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se for possível gostar desse tipo de vídeo, se você não curte esse tipo de franquia, talvez seja um pouco complicado. Mas enfim, espero que estejam tendo um começo de ano maneiro, que aproveitem bastante, se planejem, tá? Que eu acho que é o mais importante no começo do ano. E é isso. Vejo vocês domingo, provavelmente com um vídeo bem melhor, mais complexo do que esse. Mas por enquanto é o melhor que eu posso fazer. Então, aí está. E até mais!